58ª mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações do Papa Francisco. Então, para iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Hoje, nós, rogacionistas, família do Rogate, toda a família do Rogate, estamos celebrando a memória da Nossa Senhora do Rogate, Mãe das Vocações. Então, vamos pedir que ela nos ilumine durante todo este encontro e possa sempre interceder por todas as vocações. Ó Mãe das Vocações, Senhora do Rogate, rogai por nós, vocacionados e vocacionadas do Teu Filho Jesus. Ó incomparável Mãe, modelo dos chamados, ensina-nos a ser bons operários e boas operárias na messe do Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta hora vocacional. É a primeira do ano, nós teremos outras horas vocacionais promovidas pela revista Rogate, também pelos nossos parceiros na animação vocacional. Já acolhemos o Padre Geraldo Tadeu. Antes de acolher o Padre Geraldo Tadeu, também acolhemos o Padre Marco e Irmã Maria da Cruz. Não sei se conseguiu entrar, está pelo IPV. Padre Marco, é com você, sua saudação. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar participando deste momento da hora vocacional. Estou aqui em nome da Coordenação Nacional do Serviço de Animação Vocacional, Pastoral Vocacional, e no sentido de buscarmos cada vez mais fortalecer a nossa caminhada. E quando falo em fortalecer a caminhada vocacional, falo primeiramente de fortalecer a nossa própria caminhada vocacional, Nós temos cada vez mais que buscarmos ter essa consciência de que somos vocacionados para que, então, possamos ajudar, colaborar, incentivar e acompanhar todas as vocações. Vivemos um tempo de bastantes desafios, medos e inseguranças, e é realmente a esperança que move os nossos corações, o encontro com o ressuscitado, que proporciona com que nós possamos impulsionar toda a nossa caminhada, toda a nossa missão. Amanhã será o dia em que celebraremos o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e neste ano o Papa Francisco nos presenteia com esta mensagem, falando exatamente da imagem, da figura e do testemunho de São José. São José, o sonho da vocação, exatamente isso que nós estaremos meditando e refletindo nesta hora vocacional, trazendo muito presente essas palavras que nos norteiam através desta mensagem, o sonho, o serviço e a fidelidade. Há, de fato, esse compromisso para que nós estejamos empenhados, dispostos a caminhar nesta missão que nos é confiada. É um caminho bastante ardoroso, que traz os desafios, mas, sem dúvida alguma, muitas são as alegrias e as esperanças que são renovadas em todo o nosso trabalho. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas neste momento, nesta hora vocacional que nós teremos, e que possamos aproveitar intensamente todas as reflexões, todos os ensinamentos, enfim, para que nós possamos nos sentir ainda mais impulsionados por esse tão importante e tão necessário serviço que é para toda a igreja no Brasil. Já adianto que nós estamos alegremente nos preparando para o 3º ano vocacional, que teremos no ano de 2023. Então, desde agora, nós já estamos na preparação, pensando tema, lema, organização, enfim, e já rezando em nossos corações o acontecimento deste 3º ano vocacional que celebraremos no ano de 2023. E, sem dúvida alguma, tantas coisas boas que nós temos vivido, compartilhado a cada momento, a cada instante, no trabalho onde realizamos, onde desenvolvemos, que possamos cada
vez mais nos sentirmos animados e fortalecidos por essa opção de promovermos a cultura vocacional em todos os lugares, em todos os espaços. Que tenhamos um bom encontro e uma boa reflexão nesta tarde. Obrigado, Padre Marlon. Irmã Maria da Cruz, também representando o Instituto Pastoral Vocacional, fará a sua saudação. Também quero desejar a todos e a todas um excelente encontro, hora vocacional. Uma boa tarde, com muito carinho e orações. Rezemos juntos. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Um grande abraço, boa hora vocacional para nós. Que o Espírito de Deus já está com o Padre Geraldo Tadeu, o fortaleça e o anime. Obrigada, Padre Reinaldo. Obrigado, irmã Maria da Cruz. Acolhemos então o Padre Geraldo Tadeu. Muito obrigado, Padre Reinaldo. E quero também saudar aqui o Padre Marlon, que é o presidente, o coordenador do Serviço de Animação Vocacional, Pastoral Vocacional no âmbito de Brasil, coordenação nacional, e da pessoa dele, quero saudar a toda a equipe de coordenação, bem como os presbíteros diocesanos que se encontram nessa sala. Saúdo a irmã Maria da Cruz, que representa o Instituto de Pastoral Vocacional, e na pessoa dela também todas as religiosas, todos os religiosos que se encontram nesta sala, na sua grande maioria. Já percebi aí a presença da irmã Uede Cássia, das Servas de Maria do Brasil, grande conhecida minha, já preguei retiro para elas, também a irmã Isabel Bittencourt. Temos aí a presença das consagradas leigas seculares da Associação das Missionárias Rogacionistas, a nossa missionária Diane Galdino, e na pessoa dela também saúdo todos os institutos de vida consagrada, de vida religiosa. Também saúdo os seminaristas diocesanos, são tantos deles também que participam conosco, cristãos leigos e leigas, lideranças das nossas comunidades, das paróquias, das dioceses, de tantas partes aí, que representam a nossa Igreja do Brasil, que é tão grande e é tão bonita neste campo, nesta seara de vocações. E, por fim, quero agradecer imensamente o convite feito na pessoa do Padre Reinaldo Leitão, o nosso diretor da revista Rogate, também conselheiro provincial do setor Rogate, e bem como que coordena toda a parte das mídias digitais na nossa congregação e colabora tanto com a Igreja do Brasil, com a Conferência dos Religiosos do Brasil, e tem nos ajudado bastante. Obrigado, Padre Reinaldo, por esta oportunidade. E quero, assim, iniciar com esta acolhida, pedindo a bênção, pedindo a graça da Trindade Santa entre nós, sobre nós e conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezando o sonho da vocação. Temática muito rica e que nos incita principalmente a fortalecer o chamado de Deus que há em cada um, em cada uma. Vou fazer uma reflexão um tanto mais que vem do meu coração, da minha mente, refleti bastante nas 2 últimas semanas sobre este tema, refleti também a mensagem para o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e quero dizer a minha primeira palavra, que é alegria. Estou muito feliz de poder me fazer presente nesta sala e poder, assim, participar com todos e todas. Estou, assim, com muitas saudades de tantos lugares que eu já visitei por este Brasil afora, nos últimos 15 anos de trabalho, dentre várias temáticas, sempre na ótica vocacional por todo o Brasil.
Então, fico aqui com muita alegria e com muitas saudades de encontrar tantas irmãs conhecidas, tantas religiosas, religiosos, seminaristas também, religiosos, que participam aí nesta sala e que representam a nossa igreja. A proposta que eu tenho seria a seguinte, uma introdução geral, partindo aí também da mensagem do nosso querido Papa Francisco, para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e logo em seguida gostaria de colocar também duas considerações iniciais para esta hora vocacional. E depois destas duas considerações iniciais, eu vou trazer três momentos orantes em que eu gostaria, assim, de resgatar duas grandes vocações, uma do Primeiro Testamento, a vocação de Abraão, e a segunda, a vocação de Maria. E assim poder fechar esta nossa hora vocacional, uma vez também que estamos às vésperas da hora do Ângelus. Então, assim sendo, eu inicio esta introdução justamente com a proposta do tema, né, de rezar o sonho da vocação, que vem inspirado nesta bonita mensagem do Papa Francisco, para o 58º Dia Mundial de Oração. Nós todos aí, todas, com certeza, já leram a mensagem do Papa, tiveram a oportunidade de dar uma olhada geral, de ver alguma síntese da mensagem. E nesta mensagem, o Papa, ele apresenta a figura deste grande vocacionado, tão querido, tão amado pela Igreja, padroeiro universal da Igreja, que é São José, que este ano também estamos vivenciando o ano especial de São José. E o Papa Francisco, ele apresenta a figura de São José como este modelo de resposta ao chamado de Deus. E ele fala que trata-se de uma figura, segundo a mensagem do Papa, ele fala que São José, ele traz com ele uma figura extraordinária para os nossos tempos de hoje. Achei muito bonita a expressão do Papa Francisco quando ele diz que a figura de São José, ela é muito próxima da nossa condição humana, né? São José é muito próximo de cada um de nós, segundo a mensagem do Papa. E ele prossegue assim na sua mensagem, dizendo que o Senhor, ele deseja moldar os corações dos pais, os corações das mães, e ele fala de corações abertos, corações que são capazes de grandes ímpetos generosos, mencionando inclusive e principalmente, particularmente, a figura de São José. Então ele fala de corações compassivos, ele fala de corações que possam consolar angústias, corações que sejam firmes para fortalecer as esperanças. E aí ele cita a vocação da vida consagrada e a vocação ao sacerdócio. E aí ele diz que é necessário estes corações abertos, principalmente nestes tempos de pandemia, nestes tempos difíceis, tão confusos, tão dilacerados, que nós estamos vivendo. Tempos de tantas incertezas, de tantos medos. E aí o Papa menciona até o desafio do próprio sentido de vida. E depois, mais para frente, na nossa reflexão, nós vamos nos perguntar principalmente pelo sentido da nossa própria vocação. E também ainda dentro deste ponto da mensagem do Papa, como nós lemos lá e acompanhamos, ele traz as grandes três palavras, que todos sabemos: sonho, serviço, fidelidade. São estas três palavras indicadas pelo Papa como inspiração, olhando para o testemunho de São José como inspiração para as opções vocacionais, que são tantas, desde o batismo até o fim último, passando por todas as vocações, por todo tipo de vocação, né? E o Papa, então, ele menciona essas três bonitas palavras que servem também para o discernimento vocacional. Este discernimento vocacional que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida.
Discernimento vocacional não se refere apenas à primeira etapa vocacional, mas passa por todas as etapas. Então o Papa fala do sonho, o sonho de se realizar na vida, né, seguindo o itinerário de São José. Ele fala então deste sonho que descobre qual é a vontade de Deus, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós. Então este sonho para se realizar concretamente na vida, e depois o Papa parte para a segunda palavra, que é o serviço, ou seja, e aí é bonito que ele fala mencionando São José, o serviço que seria assim, que todos nós lemos lá na mensagem, viver em tudo para os outros e nunca para si mesmo, num tempo tão marcado pelo egoísmo, pelo personalismo, pelo hedonismo. E aí o Papa vem justamente trazendo esta figura extraordinária de São José e falando deste serviço que é para todos e nunca para si mesmo. E aí ele fala do itinerário que foi traçado por Deus a São José, que é o itinerário de um homem do silêncio, um homem do serviço, um homem da obediência total à vontade de Deus. E por fim, a terceira palavra, que é a fidelidade. E aí o Papa menciona São José como um homem justo, ali no seu trabalho silencioso de cada dia, na carpintaria, e um homem que persevera na vocação. Isso é uma grande dica para nós, a questão da importância da perseverança na vocação e na adesão aos desígnios de Deus, conforme diz o Papa. Ou seja, a divina vontade de Deus, a entrega total na palma da mão de Deus. E por fim o Papa diz que a vocação, ela é como a vida. E aí ele dá uma dica também, dizendo que a vocação, como a vida, só amadurece através da fidelidade de cada dia, da fidelidade a Deus, da fidelidade e da coerência ao próprio chamado de Deus. Por isso, a partir de agora, eu gostaria, sim, de propor nesta nossa reflexão, que estamos realizando aqui uma hora vocacional, e eu estava assim um tanto pensativo como seria o decorrer, como seria a metodologia desta hora vocacional. Mas conversei bastante com o Padre Reinaldo, e nós então definimos aí uma metodologia. E aí o que eu proponho aqui? Eu proponho que esta reflexão possa assim ir nos conduzindo sempre e com foco voltado para o tema desta hora vocacional, que é o sonho da vocação. Então, assim sendo, eu sugiro que cada uma de vocês, que cada um em particular, busque assim refletir a sua própria vocação, o seu próprio chamado. E eu vou apresentar aqui algumas perguntas, alguns questionamentos. E aí eu proponho que cada um se sinta assim exortado a isto. E a minha vocação? De onde eu vim? Como eu estou? Para onde eu vou? Ou seja, por que Deus me chamou? Por que Deus me colocou no mundo? Eu, assim, coloco aqui e faço minhas a grande exortação de Santo Agostinho, que foi a exortação, a inquietação da busca, como aconteceu com Santo Agostinho, que nós bem sabemos, uma inquietação do próprio coração, porque uma vocação que não deixa o coração se inquietar é uma vocação estática, parada, sem gosto, sem sabor, sem vida. Então é muito importante deixar o coração inquieto no seu sentido positivo. A inquietação do coração nos move, nos motiva, nos entusiasma. E Santo Agostinho, citando ainda Santo Agostinho, só para lembrar disso, Santo Agostinho, nesta inquietação do coração, esta inquietação do coração, que foi o que levou Santo Agostinho ao seu encontro pessoal com Deus. O que levou principalmente Santo Agostinho a compreender que aquele Deus que ele procurava distante de si mesmo, era um Deus muito próximo dele.
aquilo que o Papa Francisco menciona, referindo-se a São José, né? A figura de São José. São José, nesta intimidade com Deus, tinha este Deus tão próximo dele, que foi digno de ser o pai adotivo do próprio Filho de Deus. Então aqui eu proponho como uma exortação que coloquemos dentro desta temática, nesta hora vocacional, esta inquietação da busca, buscando então este Deus que está muito em nós, que está muito na nossa intimidade, que faz parte dos nossos sentimentos, que faz parte das nossas emoções, que faz parte da nossa alegria vocacional, mas também que faz parte dos nossos momentos de calvário vocacional, dos nossos momentos de cruz, dos nossos momentos de fragilidade humana. Ou seja, este Deus muito íntimo de nós. É uma busca contínua, esta busca ela perdura por toda a nossa vida. E nós bem sabemos, e acredito que aqui nesta sala tenha algum agostiniano, ou algum instituto, alguma congregação de inspiração do carisma de Santo Agostinho, e sabe melhor do que eu, que Santo Agostinho é aquele vocacionado do Pai que não se detém. É um homem inquieto, ele não se acomoda, ele não se entrega, ou seja, ele não se fecha em si mesmo. Ele é aquele que vai buscar a meta. Agostinho pode ser dito que é aquele santo do sonho, porque ele sonha, ele tem uma inquietação de buscar o sonho da sua vocação. Que nós podemos dizer, falando de Santo Agostinho e fechando aqui, podemos dizer que é a inquietação do próprio amor, que é o amor que vem de Deus. Então, a partir de agora, nós iremos refletir este tema, que é o sonho da vocação. Mas este sonho que só se revela em nós se estivermos dispostos a acolher, se estivermos dispostos a fazer a traçar o nosso itinerário, ou seja, a fazer um resgate da nossa própria história vocacional. Muitas irmãs que estão presentes aí na nossa sala estão participando, algumas delas já devem ter participado daquele retiro espiritual que eu sempre preguei, dentro da metodologia dos exercícios de espiritualidade vocacional, em que nós fazemos então este resgate da própria história pessoal vocacional, ou seja, o resgate da própria existência vocacional. Dizer, a minha vida, depois da minha consagração, porque aqui nós estamos falando da existência humana, do nosso ser humano, mais humano possível, né? Que é a nossa própria vida, as nossas próprias relações na família, no caso dos cristãos leigos e leigas que participam conosco, no caso dos vocacionados, na família, na igreja, naquele instituto religioso, naquela congregação, naquela ordem que a gente pertence, ou então na paróquia, na diocese, ou seja, em geral, né? Este sonho da vocação que parte do resgate da própria memória vocacional, né? De quem eu sou, por que Deus me colocou no mundo. Então, assim eu proponho este caminho que vai nos conduzindo à nossa experiência vocacional, a experiência que vai nos levando dia a dia no nosso discernimento. Vamos discernindo a cada dia, ou seja, nós sempre estamos em discernimento, porque nunca estamos prontos, nunca estaremos prontos. Ou seja, este discernimento que vai nos colocando frente a frente com o nosso projeto de vida, com o sonho da nossa vocação. Agora, qual é o sonho da nossa vocação? O sonho da nossa vocação é partir da própria vontade de Deus. O que Deus quer para mim? Aí vamos recordar de Thomas Merton, o grande espiritualista, autor da Montanha dos Sete Patamares e de tantas obras de espiritualidade, em que ele trata acerca da vontade de Deus. A vontade de Deus está no mais profundo de mim mesmo, está no centro de liberdade. Então as minhas opções, as minhas ações, elas partem justamente de encontrar dentro de mim mesmo o que Deus quer de mim. Assim sendo, eu concluo esta introdução geral e vou colocar dentro desta temática
duas considerações para a nossa hora vocacional, que vai nos ajudando na nossa oração também, oração pessoal. Então, a primeira consideração inicial seria rezar o sonho da vocação a partir da origem da nossa própria história vocacional, que eu coloquei acima, considerando a nossa condição humana, considerando que somos vocacionados e vocacionadas do Pai, e assim sendo, já coloco 3 questionamentos, 3 perguntas. 3 perguntas. E aí é parte da liberdade individual. Quem eu sou? Ou seja, se perguntar a si mesmo, quem sou? De onde vim? Para onde vou? Então, 3 questões que mexem muito com o desafio da nossa própria existencialidade, com o desafio da nossa própria vida, né? Então, quem sou, de onde vim, para onde vou? E essas respostas, elas podem adquirir maior consistência quando o discernimento vocacional, que eu já mencionei anteriormente, ele nos conduz a uma convicção profunda da nossa própria vida. É a minha vida, eu sou o que sou, e Deus me conhece como sou, Deus me conhece profundamente, ou seja, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Então, essa convicção profunda acerca da nossa vida, por que Deus me colocou no mundo? É uma outra pergunta. Por que Deus me colocou no mundo? Eu lembro isso, eu estou lembrando disso, me vendo à mente aqui, porque foi na homilia da minha ordenação sacerdotal, quando Dom Serafim disse, ele falou, olha, Tadeu, você não foi jogado no mundo, você não foi colocado no mundo em vão. Então Deus tem um projeto para a nossa vida, Deus tem um projeto para a sua vida. Então esta convicção, ela parte daquele chamado primeiro de Deus, que é o chamado à vocação à santidade. Conforme nós lemos lá no capítulo 5 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, que aborda essa temática da vocação à santidade. Portanto, rezar o sonho da vocação, que é a temática proposta para esta hora, rezar o sonho da vocação é indagar-se sobre o nosso itinerário vocacional. E olha só que interessante, e me permita aqui uma ousadia da minha parte. Este pensamento me veio agora nos últimos 2 dias, né? Voltando, indagar-se sobre o nosso itinerário vocacional, que tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Ou seja, indagar sobre o nosso itinerário, nós devemos olhar neste âmbito, né, do chamado de Deus. Deus me colocou no mundo desde a minha concepção. Eu vivo a minha vida, estou me preparando para o fim último. Mas saliente-se, porém, que o fim, ele não está em si mesmo. Nós bem sabemos disso como cristãos, como católicos. O fim, entre aspas, é a certeza da nossa grande esperança. E aí nós recorremos à vocação à transcendência, que é o tema da escatologia dentro do contexto da esperança cristã. E aí nós vamos encontrar também lá na Lumen Gentium o capítulo 7, que trata disso, dentro deste contexto da esperança cristã. Então Deus me colocou no mundo, eu vivo a minha vocação neste mundo mundo concreto, material, mas eu estou me preparando para a minha vocação maior, e esta vocação maior que me leva rumo à pátria celeste. E é uma grande responsabilidade vocacional da nossa parte ir nos preparando para que sejamos peregrinos vocacionados neste mundo com o nosso projeto de vida rumo ao nosso sonho vocacional. O nosso sonho vocacional que é realizado na vocação maior, que é a vocação à eternidade. Eu gosto muito de refletir este ponto, uma vez que há uma carência de conteúdo e de bibliográfico, principalmente, deste tema vocacional para a igreja.
para a nossa reflexão. E há já alguns anos que eu venho insistindo de refletir sobre isso, né? Então, nós indagamos acerca deste nosso itinerário vocacional. E aí me permita aqui colocar ainda 3 questões, 3 pontos, né, acerca do nosso itinerário vocacional, olhando para o sonho da nossa vocação. Primeiro, o que foi até agora na minha vida? O que foi? Ou seja, fazendo um resgate da memória vocacional, desde a minha concepção até este momento presente. O que foi até agora, né, na minha vida? Eu gosto de fazer esta reflexão lá nos retiros espirituais, em determinados momentos, rezando com as religiosas ou com os seminaristas, nós vamos fazendo esta leitura do chamado de Deus. Um dia Deus me colocou no ventre de minha mãe e eu fui concebido. Aí eu faço memória e rezo a vocação do dia do meu nascimento, do dia que eu fui colocado no mundo, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, da minha idade adulta, da minha idade na velhice, ou seja, fazendo este resgate. Então, olhando o passado, o que foi até agora? E partindo para o segundo ponto deste nosso itinerário. Como está o meu momento presente? Ou seja, como que eu me sinto neste momento da minha vida? O que eu tenho feito de bom para a realização da minha vocação? Será que eu tenho sonhado bastante? E sonhado coisas boas? Ou eu tenho tido pesadelos vocacionais? Vocês já ouviram essa expressão? Tem muita gente por aí tendo pesadelos vocacionais. Nós também talvez já tivemos alguma vez algum pesadelo vocacional. Ou a minha vocação, ela prossegue dentro do seu curso, com naturalidade, com equilíbrio. Ou, de repente, alguém vai dizer, não, padre, está tudo perfeito na minha vocação. Eu me sinto um santo, eu me sinto uma santa, nada fora do lugar. Tudo organizado, tudo perfeito na minha mente e no meu coração. Meu Deus do céu, que santidade, parabéns. Agora, o que precisa ser revisto na minha vocação? Estamos falando do momento presente. O que precisa ser corrigido? Aí entra toda a dimensão sacramental, do sacramento da penitência, da reconciliação e do perdão, reconciliação consigo mesmo, com o outro, com Deus, né? Então, o que precisa ser melhorado? Segundo esse segundo ponto de como está, ou como estou. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos dentro deste nosso itinerário com a terceira pergunta: o que será? Ou seja, o que será da minha vida? Como será a minha vida no futuro? O meu fim último? Ou seja, qual é o meu projeto de vida? Porque, de repente, a gente constrói alguns projetos de vida tão mirabolantes, tão superficiais, tão cheios de coisas materiais, de pensamentos assim que não dizem respeito com a nossa própria convicção, e ficam aqueles projetos superficiais. Então a pergunta é, o que será? O que virá? Talvez podemos mudar a expressão. O que virá? Então qual é o meu projeto de vida? Qual é o meu sonho vocacional? Seria isto. Eu estou colocando isto, me permita aqui a liberdade, né? Mas eu estou colocando aqui como um tripé, eu utilizei essas palavras, um tripé vocacional dialógico, que deve perpassar a nossa vida, a fim de que construamos o nosso sonho vocacional, a partir da compreensão, a compreensão do mistério da nossa vocação. Porque a nossa vocação é um mistério. E aí, por que Deus me chamou? Voltando novamente à pergunta, por que Deus me chamou? Então, este tripé vocacional dialógico. E assim sendo, eu termino esta primeira consideração. E antes de passar para a segunda consideração inicial, alguém teria alguma questão, meus irmãos, minhas irmãs?
Tá tudo bem, Padre Reinaldo, quanto à minha dicção, minha voz? Sim, Padre Geraldo Tadeu. Tem algumas considerações ali no chat. Depois, em seguida, o Marcelo irá fazer um breve resumo, tentando contemplar todas as dúvidas e considerações ali no chat. Mas pode continuar. Tá bem, Padre. Muito obrigado. Então, agora, eu gostaria de fazer uma segunda consideração, que é referente à nossa espiritualidade vocacional, que ajuda muito a rezar o sonho da vocação. E aí o Papa Francisco, na sua mensagem, referindo-se a São José, ele diz que é um santo muito próximo, eu comentava isso lá no começo, um santo muito próximo, capaz de dar e gerar na vida cotidiana. Então, o testemunho de São José é este reflexo de sua profunda intimidade com Deus, conforme eu já mencionei também, a profunda intimidade com Deus. E aí o Papa, ele escreveu lá na mensagem, Deus vê o coração, Deus vê o coração. Então, se o Papa cita 1 Samuel, Deus vê o coração. E aí, porque seu coração, segundo o Papa, referindo-se a São José, porque o seu coração estava voltado para Deus. Voltado para Deus. Então, a comunhão com Deus é fundamento e força para a gente compreender este mistério da nossa vocação. Porque é impossível levar Deus às pessoas ou tentar ajudá-las nesta sua sede de transcendente, se primeiro nós não estamos nele e ele também não está em nós. Então aqui a gente coloca nessa segunda consideração a questão da importância do primado de Deus para a nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, na nossa vocação. E assim sendo, nós temos consciência de que vivemos também, e é uma expressão do Papa Emérito Bento XVI, ele fala que nós, escreveu sobre isso, né, no seu tempo de Papa, ele escreveu dizendo assim, estamos vivendo uma cultura da ausência da desnecessidade de Deus. Então, ele diz que o mundo podia estar se tornando num mundo inóspito de fé. Ou seja, a falta de fé pode destruir uma vocação. A falta de fé pode apagar o sonho de uma vocação. E isso é muito sério. Porque nós sabemos que grande parte das desistências vocacionais se dão justamente pela crise e pela falta de fé. E assim sendo, nós vemos a importância de rezar este sonho da nossa vocação, colocando Deus como o protagonista do nosso itinerário vocacional. E aí Deus aparece, Deus fala, e nós nos silenciamos para ouvi-lo. A exemplo de São José. E isto consiste em ver com profundidade as coisas a partir da vontade de Deus, tendo Deus como este protagonista. E é o Papa Francisco que menciona isto lá na sua mensagem, falando do chamado divino. Falando que o chamado divino sempre nos impele a sair, a doar-nos, a ir além. E aí ele fala que não há fé sem risco. Então, correr sempre este risco. E assim sendo, eu coloco ainda duas perguntas para encerrar esta segunda consideração, que seria como vai a minha vida espiritual? Porque eu posso estar muito bem em várias dimensões, mas se está falhando a vida espiritual, eu posso estar correndo um grave risco. Então, como Deus tem me conduzido até este momento da minha vida? Aí é uma questão de avaliar bem a questão da própria fé. Muito bem, por falar em fé, eu trago aqui esta reflexão, dentro da temática de rezar o sonho da vocação. Eu queria aqui apresentar a experiência vocacional, já fazendo um paralelo orante, a partir da vocação de Maria e da vocação de Abraão.
Então nós vamos ver lá em Lucas, o primeiro capítulo de Lucas, que vai tratar sobre a vocação de Maria, e vamos ver também lá no livro do Gênesis, no capítulo 22, que vai falar da vocação de Abraão. Então, ao mesmo tempo, considerando a proximidade agora da hora do Ângelus, eu gostaria de propor agora este último momento da reflexão como um momento orante. Este momento orante que vai nos apresentar aqui, a partir da hora do Ângelus, 3 momentos que nós encontramos lá na anunciação do anjo, que é o primeiro momento, que é o anúncio vocacional. Depois, a concepção vocacional, e a gente vai fazer este paralelo em Maria e em Abraão. E, por fim, o sim vocacional. Então, se me permita, depois também, se quiserem, eu posso dar o texto que eu fiz aqui. Aqui eu coloco palavras, coloco imagens relacionadas a este tripé, estes 3 momentos do anúncio, da concepção e do sim vocacional. Então nós vemos a figura, por exemplo, do anjo, tanto na vocação de Abraão como na vocação de Maria. Vemos a ação do Espírito Santo, e aí nós vemos ali o tema principal do primeiro momento, que é o anúncio vocacional, tanto que o anjo anuncia Maria, mas o anjo também fala com Abraão. Depois nós vemos também as surpresas, e aqui eu coloquei, acrescentei hoje numa releitura deste texto, eu coloquei aqui as surpresas, loucuras de Deus. Tá? Às vezes nós pensamos que Deus é louco de algumas situações que acontecem na nossa vida, na nossa vocação. Então, surpresas e loucuras de Deus que aconteceram tanto na vida de Maria, como também na história vocacional de Abraão. E depois o mistério divino, outra palavra também, concepção vocacional, que é o segundo ponto, a responsabilidade vocacional, e depois aquelas expressões que nós vemos, tanto em Maria, que é o faça-se, como em Abraão, que é estou aqui, ou aqui estou. E aí nós vemos também essa questão do gerar vidas, tanto em Maria, que ela gera vida, como em Abraão, que gera vida. E por fim, o sim vocacional. Então são estas palavras relacionadas à reflexão. Primeiro momento, é a hora do anúncio vocacional. E aí nós rezamos agora neste tempo pascal. Se quiserem dar a resposta comigo, Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Então é um anjo que anuncia a grande notícia. Aí nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de uma vocacionada do Pai, que é Maria. E a surpresa vocacional enunciada pelos lábios de Maria. Qual é a surpresa? Maria fica surpresa. E o que ela disse? Como? Como se fará isto, se não conheço homem algum? Vemos e lemos lá no Lucas 1,34. E aí nós lemos no Catecismo da Igreja que o Espírito Santo, ele é enviado para santificá-la e fecundá-la, Maria Santíssima. E aí é o Espírito Santo, segundo o Catecismo da Igreja, o número 485, ele vai dizer isto mesmo: o Espírito Santo é o protagonista desta ação, deste mistério anunciado, do anúncio vocacional. Então, o anúncio vocacional, ao mesmo tempo, fazendo este paralelo, é feito também a Abraão. E aí, o que Abraão diz lá no capítulo 22 de Gênesis? No capítulo 22, Abraão vai dizer, aqui estou, após ele ser colocado à prova. E aí, parafraseando Maria, Abraão diria, como que será isto? Eu não tenho ninguém para o sacrifício, o meu único filho que está comigo. Então, vem em Abraão, assim como em Maria, nós vemos então o anúncio do anjo, trazendo esta grande notícia. Também lá em Abraão, no capítulo 22, o anjo do Senhor chamou Abraão.
E é o anjo do Senhor que faz um anúncio a Abraão, a vocacional. Eu te abençoarei, oráculo do Senhor, né? O anjo fala em nome de Deus, eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, etc, etc, que a gente lê no texto bíblico. Então, rezar o sonho da vocação, tratando do tema nosso, é se surpreender com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Será que nós já fomos surpreendidos quantas vezes pela ação do Espírito Santo na nossa vida? Às vezes por uma situação até desagradável, de uma possível transferência, de uma mudança de paróquia, de uma situação familiar, ou de algo tão bonito, tão extraordinário. Então é a ação do Espírito Santo, as surpresas de Deus, que são infinitas e que só podem ser compreendidas na ótica da nossa fé, da nossa espiritualidade cristã. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica, ele afirma que é só pelo olhar da fé, que é só pela observação do conjunto desta revelação de Deus que nós podemos entender as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que o Filho nascesse de uma virgem, segundo o Catecismo da Igreja. E aí nós vamos dizer, por outro lado também, as surpresas de Deus na misteriosa vocação de Abraão, algo que nos surpreende e que nós podemos dizer também, será que Deus ficou louco? Quando Deus também disse para Abraão, e aí nós nos reportamos ao capítulo 12 de Gênesis, será que Deus ficou louco? Primeiro, ele propõe a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. E depois, lá em Maria, Deus também parece que ficou louco, porque ele diz, você será concebida pela ação do Espírito Santo, e ela é virgem, não conheço homem algum. Então nós nos perguntamos aqui, colocamos também como forma de momento orante, como entender, é uma pergunta, como entender as razões misteriosas de Deus sobre o nosso itinerário vocacional. Como entender? Às vezes nós nos sentimos diante de Deus uma carcaça humana, Então, como entender? Por que Deus me chamou? Você pode fazer esta pergunta. Por que Deus me chamou? Porque quando tomamos consciência das próprias fragilidades humanas, dos próprios pecados, aí nós vamos ficar nos perguntando, mas por que eu? Por que Deus me escolheu para ser uma irmã, para ser um presbítero diocesano, um religioso de um instituto? Por que Deus me chamou, me escolheu para ser uma liderança na comunidade, na paróquia, na diocese? Então, guardemos conosco estas perguntas, estes questionamentos. E aí, passamos ao segundo momento, que é a hora da concepção vocacional. Ressuscitou, como rezamos lá, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. E aí diz o Catecismo da Igreja que o Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então, rezar o sonho da vocação é compreender a plenitude da ação do Espírito Santo na vida de Maria. Ou seja, pela ação e pela obra do mesmo Espírito, Maria é concebida sem o pecado original. E aí, neste caso, ela se entrega totalmente, como rezamos lá na hora do Ângelus, como a serva do Senhor, faça-se em mim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, é o colocar-se a serviço. Em Maria, esta palavra, ela adquire força para criar, para conceber, para gerar vida. E aí nós vemos a intervenção de Deus, o mandato divino, e ao mesmo tempo esta entrega total na confiança de Deus. Faça-se em mim, faça-se, eu me entrego. Faça de mim o que quiseres, segundo a tua palavra, é o que Maria diz.
E é o mistério do chamado vocacional, é a concepção vocacional que gera vida, que geram vidas. E aí nós olhamos para o texto lá de Gênesis 22 e vamos ver que lá no Primeiro Testamento, acerca da misteriosa vocação de Abraão, Abraão partiu como o Senhor havia dito. Lemos lá no livro do Gênesis, no capítulo, eu falei 22, 12, da vocação de Abraão. Então, em Abraão, nós encontramos uma vocação que nasce da fé. Abraão crê profundamente no sonho da vocação e responde, como Maria respondeu, faça-se em mim. Abraão responde, estou aqui. Ou seja, é a entrega total na palma da mão de Deus, expressão utilizada pelo cardeal da ternura, o nosso querido e saudoso Dom Serafim, lá de Belo Horizonte, já falecido. Ele sempre usou muito esta palavra, até num livro da vida dele, na palma da mão de Deus. Então, tanto Abraão como Maria entregam-se totalmente na palma da mão de Deus. Ou seja, entregar-se totalmente é permitir a ação de Deus em nós. É ser concebido. Então, todos nós também podemos conceber vocacionalmente. Recebemos pela ação de Deus o dom da concepção em nosso ventre vocacional. Então, é permitir esta ação de Deus, é a resposta vocacional. É o aqui estou de Abraão, é o faça-se, é o entregar-se totalmente. E por fim, o terceiro momento, é a hora, nós estamos na hora vocacional, é a hora do sim vocacional. E aí nós rezamos lá no Ângelus, neste tempo pascal nós rezamos, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Aí nós rezamos, rezamos no Ângelus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Meu Deus, que tamanha nossa responsabilidade vocacional, meus irmãos, minhas irmãs. Dar o sim a Deus é ter responsabilidade, é a responsabilidade vocacional. Ou seja, nós vemos também no Primeiro Testamento a responsabilidade vocacional de Abraão. Quando nós lemos lá no versículo 22, o versículo 22, eu acho que é o 22, o capítulo 22, desculpe-me, capítulo 22, 15 ao 18. 15 ao 18 nós vamos ler lá em Abraão, oráculo do Senhor, já que agiste deste modo e não me recusaste, Deus diz para Abraão, eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias que há na praia do mar, porque me obedeceste. Então aí nós vemos o sim total de Abraão, uma grande responsabilidade vocacional, tanto do sim de Maria, como do sim de Abraão. Então, em Abraão, como em Maria, vemos esta responsabilidade vocacional na obediência e na entrega total, abro aspas, na palma da mão de Deus. Então é uma fé que é capaz de mudar radicalmente o percurso de vida. É o deixar tudo para viver tudo, exclusivamente a partir da fé. É o sim vocacional, conforme o tema deste ponto que nós estamos repetindo. Então, isso é ter responsabilidade vocacional numa atitude de escuta. A exemplo de Abraão e de Maria, aqui estou, faça-se, faça de mim, Senhor, o que quiseres, como quiseres. Ou seja, esta atitude deve estar presente principalmente nos momentos difíceis da nossa vida humana. Nos momentos mais dolorosos, naquela crise vocacional, naquela falta de vontade que às vezes acontece conosco, é o momento de dizer, eu me entrego, eu não tenho forças mais, faça de mim o que quiseres. É uma grande responsabilidade esta. Então a atitude fiel de Abraão, a atitude fiel de Maria, é para nós, vocacionados e vocacionadas do Pai, a certeza de que a fé em Deus, olha só gente, que isso é muito importante, a fé em Deus é o que nos motiva. A fé em Deus
é o que nos sustenta na nossa fidelidade, na fidelidade da nossa vocação, é a fé. Sem a fé, nós não paramos em pé. Até rimou, né? Então, assim sendo, a fidelidade que é provada pela fé, né? A fidelidade que é provada pela fé que cultivamos dentro do nosso ser, ou dentro do querer de Deus para a nossa vocação, dentro do sonho de Deus para a nossa vocação, lembrando-nos sempre que o Deus é o protagonista do sonho da vocação. A vocação não é minha, a vocação não é nossa, a vocação é de Deus. É Ele o protagonista, é Ele que tudo sabe. Então parece até um absurdo humano, pensar a partir desta ótica vocacional, mas nós vivemos uns tempos tão difíceis, ficamos aí atônitos, né, com o excesso do egoísmo, com o excesso do personalismo, do autoritarismo radical, da busca pelo poder, do ter, do possuir, e até entramos em crise e nos perguntamos aonde vai chegar tudo isto neste novo mundo, neste mundo tão conturbado que nós vivemos. E aí, sem dúvida alguma, repito, é a nossa fé. A fé que nos questiona, é a fé que vai nos pedir para que sejamos sinais de contradição. Então, é o nosso sim movido pela fé. Dentro desse terceiro ponto, o sim vocacional. É o nosso sim movido pela fé. É o nosso sim sustentado pela esperança. É o nosso sim nutrido pelo amor. A exemplo de Abraão, a exemplo tanto de Abraão, de toda a sua posteridade, como também a comunidade messiânica, o povo da aliança definitiva, tanto o Novo Testamento, nós encontramos ali na Nova Aliança Maria, os apóstolos, chegamos a José, e então é o sonho da vocação, que passa por todas as gerações e passa por todos nós. Agradecemos mais uma vez a participação de todos, de todas. Não esqueçam que a revista Rogate, rogate.org.br, ela traz muitos materiais importantes do nosso trabalho da vocação profissional.